Ao longo desse programa, você vai ouvir diversas palavras relacionadas com o mundo islâmico. Vamos ver o significado delas, para quem não se lembra ou não sabe mesmo o que elas querem dizer. O Corão, ou Alcorão, é o livro sagrado dos muçulmanos. Para os fiéis, o conteúdo do livro é a palavra de Alá, o Deus do Islã, revelada por intermédio do profeta Maomé, fundador desta religião. Islã, ou islamismo, vem da palavra árabe aslama, que significa submissão a Deus. Muçulmano, do árabe muslim, significa aquele que se submete a Deus. Xiitas e sunitas são as duas correntes principais da religião muçulmana. Os dois ramos divergem sobre a forma de seguir os ensinamentos de Maomé. A palavra xiita vem do árabe xiali. Xia significa seguir. Portanto, Xiali é aquele que segue Ali, primo de Maomé e criador desta corrente. Já os sunitas são aqueles que seguem à risca a Sunna, a segunda fonte de ensinamentos do Islã e que reúne exemplos deixados pelo profeta. Ayatollah, principal autoridade religiosa no Islã. A palavra em árabe significa sinais de Deus. Sheikh, sábio de uma comunidade que conhece em profundidade as leis do Islã. A maré de conflitos chegou a países dos quais raramente se ouvia falar antes da explosão de revolta no norte da África e Oriente Médio. Entre eles, o Iêmen e Bahrein, onde a população também foi para as ruas exigir mudanças. No Iêmen, os manifestantes tomaram as ruas da capital, Sanaã, para exigir a queda do presidente Abdullah Saleh. A princípio, ele sugeriu permanecer no poder até o final do seu mandato, em 2013, prometendo não se candidatar novamente. Diante da reação negativa da população, que intensificou os protestos, ele alterou a proposta e disse que sairia em setembro. Mais uma resposta negativa. Então acenou com um acordo para transferir o poder ao vice-presidente, mas em troca exigia imunidade diante das acusações de corrupção, enriquecimento ilícito e violações dos direitos humanos. No início de junho, os rebeldes lançaram um ataque ao Palácio Presidencial, ferindo gravemente Abdullah Saleh. Ele sofreu queimaduras em todo o corpo e passou por 8 cirurgias na Arábia Saudita, para onde foi levado às pressas. Do país vizinho, ele fez vários apelos ao diálogo, mas ainda tinha esperanças de voltar ao poder. A repressão às manifestações no Iêmen provocou a morte de mais de 150 pessoas e ferimentos em centenas. Demétrio Magnoli acredita que as rebeliões no mundo árabe servem para desfazer alguns mitos que se espalharam nos últimos tempos, envolvendo radicalismos à esquerda e à direita. Então, eles querem exatamente a mesma coisa que os povos ocidentais querem, o que é um duplo desmentido. É um desmentido ao Osama Bin Laden e aos jihadistas, né? Que propunham que os povos árabes e muçulmanos se lançassem em busca de um novo califado, né? E não das liberdades ocidentais, entre aspas. E é um desmentido também aos neoconservadores nos Estados Unidos, que falam muito na guerra de civilizações, no choque de civilizações, como se o mundo muçulmano e o mundo árabe tivessem uma cultura tal que os separa da aspiração de liberdade e de democracia. Então é uma dupla derrota e é uma prova de que a ideia das liberdades, dos direitos humanos, da democracia não é uma ideia ocidental, é uma ideia universal. O Iêmen é o país mais pobre do mundo árabe. Mais de 40% dos 24 milhões de habitantes vive na pobreza e sem qualquer perspectiva de trabalho. O país tem escassas reservas de petróleo que devem se esgotar ainda nesta década, mas conta com algumas reservas de gás ainda pouco exploradas. A pequena ilha do Bahrein foi outro país alcançado pela revolta popular.
logo no início das manifestações que sacodem o mundo árabe. Embora territorialmente minúsculo, o Bahrein, que é essa ilha aqui pequenininha, tem grande importância estratégica na região, a começar pelo fato de que é sede da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. A imagem de estabilidade permanente do Bahrein se rompeu no dia 14 de fevereiro, quando o povo foi para as ruas da capital, Manamá, denunciar a falta de liberdade política e mudanças na economia que levem à geração de empregos. A polícia entrou em ação e pelo menos 30 pessoas morreram. Grupos de defesa dos direitos humanos denunciam que mais de 400 manifestantes foram presos e muito torturados. A repressão desencadeada pelo governo chegou ao extremo de proibir médicos e enfermeiros de tratar pacientes feridos em choques com a polícia. Em todos esses países, a internet tem se revelado um instrumento valioso na mobilização popular, embora exista quem ainda questione o peso das novas tecnologias. Essas revoluções tecnológicas da passagem do século XX para o século XXI. E a importância que elas têm nesse processo agora de desgaste da ditadura. Mesmo que as ditaduras queiram controlar, usam vários meios de tentar controlar, mas não tem jeito. As imagens, o uso do YouTube, eles tentam controlar a repressão às mações de rua, as imagens, mas alguém filma no celular, coloca no YouTube, as redes sociais. Então elas têm um papel fundamental de, tanto quanto possível, romper a censura que essas ditaduras impõem sobre seus povos. Ajudou a tornar mais rápida a mobilização, mas eu acho que foi muito exagerado o papel da internet. Na verdade, se a gente tomar, por exemplo, a Revolução no Egito, o momento-chave foi o momento em que as centrais sindicais e as organizações de advogados e de estudantes convocaram uma greve geral no país. Uma coisa tão antiga quanto uma greve geral. Não é verdade que são revoluções espontâneas, são revoluções provocadas por um descontentamento muito antigo, e esse descontentamento é espontâneo, mas que estão ligadas a organizações da sociedade civil que existem nesses países e que usaram um meio de comunicação mais rápido, né? Como antes se usava o telefone, como antes se usava o correio, né? Para fazer mobilizações. Então eu acho que não se deve exagerar o papel da internet, não são revoluções do Facebook. São revoluções que se baseiam em organizações da sociedade civil que utilizam os meios de comunicação que estão disponíveis. Sem a internet, eles não teriam conseguido levar tanta gente para o mesmo lugar ao mesmo tempo e não teriam conseguido divulgar a necessidade deles lutarem, ou seja, deles se unirem e lutarem contra esses governos corruptos que eles não queriam mais. O Bahrein é uma monarquia comandada pela família Al-Khalifa desde 1783, que se manteve no poder mesmo durante o período em que a ilha se tornou protetorado britânico por mais de 50 anos no século passado. Protetorado, um território posto sob a autoridade de outro país que assume a segurança interna e a política externa. Além de produzir petróleo e gás, o que despertou a atenção das potências ocidentais é que a ilha tem um gigantesco parque de refino de óleo operando até para a Arábia Saudita, o maior exportador mundial. Isso e mais o fato de que sua costa serve de base para a 5ª Frota dos Estados Unidos explica por que o governo norte-americano adotou uma posição diferenciada em relação ao levante popular. A 5ª Frota da Marinha Americana, baseada no Bahrein, tem a missão de vigiar o Golfo Pérsico, o Mediterrâneo e toda a região responsável pelo fornecimento da maior parte do petróleo consumido nos Estados Unidos. Para o governo americano, uma crise mais violenta no país pode ultrapassar as fronteiras e contaminar os vizinhos. Daí o fato de que tanto a Arábia Saudita como os Emirados Unidos terem despachado tropas para ajudar a reprimir os protestos populares na ilha.